Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros. Da parte de Deus, nosso Pai, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde o dia em que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, e está produzindo fruto, crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade, segundo foste instruído por Epáfras, nosso amado conservo e, quanto a vós outro, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeie de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança, longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneo a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também que, outra hora erais estranhos, inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste e foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém, irmãos? Até aqui. Essa carta, irmãos, alguns comentaristas falam que ela foi escrita entre o ano 60 e o ano 61 depois de Cristo. O pastor dessa igreja, como a gente podemos ver aqui no versículo 7, é um homem chamado de Epáfras, né? E alguns comentaristas chegam a falar assim que
não fica bem claro as questões assim controversas que estavam acontecendo na igreja. Mas assim, alguns falam que é como se alguém entrasse em uma sala, escutasse alguém ao telefone, e só escutar uma parte, né, só um lado, né? Mas assim, alguns comentaristas dizem que você chega a algumas conclusões pelas respostas, né, do apóstolo Paulo, que alguns falam que tinha uma heresia aqui, a heresia gnóstica, e alguns comentaristas dizem assim que o pastor dessa igreja, ele busca assim a orientação de Paulo porque ele não sabia como lidar com essas heresias, né? Porque alguns comentaristas falam que essa heresia ela se originou-se do neoplatonismo e era uma heresia ainda assim em desenvolvimento, vamos falar assim, né? Principiante. E eles não criam na crucificação de Cristo, que Cristo morreu e ressuscitou, porque a filosofia neoplatônica falava que o corpo é antagônico ao espírito, né? E Cristo, eles tinham um corpo só aparente, né? Só projeção, mas não era um corpo físico. Aí o apóstolo Paulo aqui no versículo 1 ele começa: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, né? E o irmão Timóteo. Aqui fica bem claro que a autoria da carta é de Paulo, né? A gente podemos ver lá no final do capítulo 4, o último capítulo, versos 18, diz assim: saudação é de próprio punho, Paulo. Lembrai-vos das minhas algemas. A graça seja convosco. Aí o verso segundo, Paulo diz assim: aos santos, ele continua, né? Aos santos fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Aí o verso 3. Dando sempre graças a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde o dia que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, né? Paulo aqui, ele se alegra porque ele sabia que era uma igreja que estava sendo bem pastoreada, embora tivesse assim controvérsia dos falsos mestres, mas assim o seu pastor era um fiel servo de Deus, né? Instruído em sua palavra, e foi buscar a orientação do apóstolo. E ele buscando a orientação porque ele era um servo temente e uma pessoa bem orientada na fé, né? Vamos dizer assim. E Paulo aqui no final desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, do amor que tendes para com todos os santos, né? Como o pastor pregou no último domingo, que quem nos une é o amor de Cristo, né? Não somos unidos por qualquer coisa. E aqui Paulo chama a igreja chama o pessoal que fazia parte daquela igreja de santos, né? E eles tratavam todos uns outros com amor, né? Um com o outro com amor. Era unido por Cristo, porque a gente sabemos que esse mundo tem muitas uniões, né? Mas são a maioria das vezes, ou todas, né? São uniões egoístas, né? Por objetivo, por ideologias, para juntos ao conseguir, né, metas, né, seus objetivos. Mas assim, não olhamos para nós mesmos para tirar vantagem, mas assim, amamos
uns aos outros porque Cristo nos amou primeiro, né? Esse é o verdadeiro amor, não busca interesse. Aí Paulo continua no verso 5. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, né? Aí ele continua, como se fosse uma fala só, né? Um raciocínio, né? Aí ele fala, do amor que vos tende para com todos os santos, e esse amor é porque eles ouviram a palavra da verdade, né? Como Paulo fala lá em Gálatas, né? Que os Gálatas haviam recebido um outro evangelho, né? Aí depois Paulo fala que não é outro, mas assim, é um falso evangelho. Porque uma cópia, ela não é a original, né? Cópia é cópia, né? Aí é um falso evangelho, e que eles ouviram o evangelho da palavra da verdade. Sua união e seu amor para uns com os outros era por causa da verdade do evangelho que eles tinham recebido. E a esperança, né? A esperança aqui não é uma perspectiva, mas assim, uma certeza, né? Na Bíblia o conceito é esse, é certeza, não é com dúvida, é uma certeza. E aí o verso 6, que chegou até vós como também em todo o mundo, e está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós desde o dia em que ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade. Aqui tem os comentaristas dizem que, e a gente for ver, eu acho que é em Atos, que Paulo ele deseja evangelizar, levar o evangelho à Espanha, né? E ele não consegue. E aqui ele usa um exagero retórico, né? Que aqui está falando de todo o contexto romano da época, né? Que ele evangelizou, né? Porque o mundo conhecido da época, o mundo habitável, né? E mesmo assim, aonde ele evangelizou, que tinha lugar que ele não chegou a evangelizar, como a Espanha. E aí ele fala, né? Está produzindo fruto, crescendo, tal acontece entre vós desde o dia em que ouviste e entendeste, né? É produzir, né? Como o pastor Hernando Dias Lopes costuma a falar, que uma árvore que não dá fruto não pode ser uma árvore boa, né? Não existe uma coisa que não produz fruto, que não dá fruto, que se pode chamar de boa. Como Jesus mesmo falou, a árvore que não produz bons frutos corta, né? E lança ao fogo. Aí ele fala aqui, né? Ouviste e entendeste. A graça de Deus, na verdade, né? Que não adianta só ouvir, né? Tem que ouvir e entender, porque hoje em dia a gente vê que a nossa sociedade, eles são muito rasos, seja no conhecimento circular e às vezes assim, até um conhecimento religioso, né? Teológico, bíblico. Às vezes a pessoa não tem um mínimo de conhecimento. Aí, às vezes, diz assim, eu vou ao culto, foi bom, mas assim, o que você ouviu, o que você entendeu? Não entendi, mas foi bom. A gente sabe que não é só o entendimento, isso tem que produzir frutos em nossos corações, mas assim, a gente tem que ter o mínimo, né, de entendimento, o que é graça, o que Deus fez através do seu Filho no Calvário, morte e ressurreição de Cristo, né? Aí o verso 7, segundo fostes instruído por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, né? Eles foram instruídos, né? Deus teve que usar alguém para instruir eles, porque os gnósticos, eles tinham um ensinamento, a filosofia deles, que
um tipo de ciência, como a gente vê em alguns meios religioso, que se diz cristão, que aqui não era um conhecimento científico nem racional, mas intuitivo, né? Intuição. Não sei se os irmãos conhecem gente assim, mas fala assim: ah, não, Deus fala comigo, eu recebo revelação, eu tive visão, isso e aquilo. E muitas pessoas assim, eles se acham superiores aos outros, que assim, eles acham que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas assim, a Bíblia não pode ser a única revelação. Eles têm canal direto com Deus, né? E Epáfras o instruía aquilo que ele tinha recebido, né, de instruções do apóstolo Paulo, de revelações, né? E eles foram instruídos pelo um fiel servo, né, de Deus. Aí o versículo 8 ele diz assim: o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito, né? Com todas as controvérsias, que a gente sabe que a igreja, como o pastor falou aqui no domingo, que a igreja ela não é perfeita, mas ela está sendo aperfeiçoada, né? Lógico que a nossa remissão é perfeita porque não foi nós mesmos que nos resgatamos, mas Cristo nos resgatou. Aí ele fala assim, aí continua no versos 9. Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Aí ele usa de novo, né, a palavra aqui, entendimento. E conhecimento, todos os comentaristas, os bons comentaristas, eles vão enfatizar isso, né? Que Paulo ele usa o próprio argumento dos gnósticos contra eles, né? Que gnose, tradução da palavra gnose é conhecimento. Aí Paulo assim queria que eles tivessem conhecimento, mas um conhecimento de Deus, né? Um conhecimento sobre Deus. E aí ele fala assim, e em toda sabedoria e entendimento espiritual, né? Não só conhecimento, mas sabedoria, né? Como usar esse conhecimento. Eu já escutei uma pregação do reverendo Augusto Nicodemos, e ele falou que ele conhece muito sobre carro, né? Sobre motor, como que funciona tudo, os tipos de carro, assim, não só a lataria, mas assim, questões de motor, essas coisas. Aí ele falou que quando está dirigindo, que a filha dele está com ele fica provocando, né? Ele fica explicando o que é que aquele carro tem, o que não tem. Aí ele falou que um dia a filha dele falou assim: nossa, que tanto conhecimento inútil, né? Aí ele deu uma risada. Aí ele falando sobre isso, que não basta, ele enfatizando sobre isso, não basta só ter conhecimento, mas sabedoria, como usar, né? Como se fosse um agricultor, né? A gente sabe que é uma sabedoria terrena, é como um agricultor. Ele prepara o terreno, semeia e espera a chuva, né? É uma sabedoria. Aí o versos 10. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Aí ele repete aqui, né? Frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Aí ele usa de novo a palavra, né? Conhecimento. Versos 11. Sendo fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, sendo fortalecidos com todo o poder. Perseverança e longanimidade, né? Longânimo, né? Não é nos momentos assim, nos momentos que são favoráveis a nós, né? Ser longânimo é em meio a tribulações, o cristão ele espelhar a face de Cristo, né?
em meio à adversidade. Não é só em momentos bons, favoráveis a nós, né? Quando tudo é contrário, né? Às vezes os nossos anseios e os contratempos que são contrários a nós. Isso é ser longânimo. Aí o versos 12. Dando graças ao Pai que vos fez idôneos, né? A parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Paulo, ele, como João, no Evangelho de João, a gente vê muito esse embate, né? Se opondo luz contra as trevas. Porque os gnósticos, como eles tinham um conhecimento sincrético, né? E eles criam um dualismo, né? Que o Deus mau é o Deus que criou tudo. E o nosso Deus, na crença dele, o Deus da Bíblia, era um Deus menor, né? E Paulo aqui está se contrapondo, né? Diz assim, dando graças ao Pai que vos fez idôneos, reto, né? Uma pessoa reta moralmente idônea. A parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Aí o versos 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É uma mudança radical, né? Libertou do império das trevas, nos trouxe do império das trevas para o reino do Filho de Deus, né? Que é o nosso Cristo. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados, né? Fomos comprados. Não foi nós mesmos que nos redimimos, né? Fomos comprados. Se não é uma apologia, mas se a gente peca, como diz lá em Hebreu, não é necessário fazer um outro sacrifício, né? Cristo não vai tornar-se a ser crucificado novamente. Cristo já pagou, né? Porque o verdadeiro crente, ele pede perdão. Ele vai continuar pecando, mas não como ímpio, né? Ele sabe que ele peca e ele sabe que ele tem a necessidade de sempre recorrer a Cristo, porque como diz aqui no capítulo 2, e versículo 14, diz assim, ó, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Não é necessário, né? Não é necessário assim a gente achar que Cristo vai tornar-se crucificado e não há mais solução quando a gente peca, porque a gente não peca como ímpio, fomos redimidos. Aí ele continua no verso 15. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque isso era um absurdo, como eu já falei, para os gnósticos, Cristo encarnar, porque o mal porque para eles o corpo era oponente ao espírito. E aqui o apóstolo diz no verso 15 que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Não é que ele foi criado, né? Ele era da mesma substância de Deus, né? Ele é Deus. Tem a mesma substância. Aí, no verso 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele.
para eles também, os anjos e demônios, os gnósticos, eles têm essa crença que para a gente chegar até Deus, a gente tem que pacificar os espíritos maus para ter acesso a Deus. Aí o apóstolo diz que seja principado e potestado, tudo foram criado por Deus, né? Deus é soberano. E o único mediador entre nós e Deus é Cristo Jesus. Eles achavam também que com isso, pacificando, para a gente ter acesso a Cristo, mas a gente sabe que isso aí é uma grande heresia. O verso 17 diz assim: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, né? Ele é como se ele estivesse ratificando. Aí o 18: Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque uma pessoa, quando ele se roga que ele é melhor do que os outros, como a filosofia gnóstica, que não é todo mundo, eles que tinham a revelação verdadeira, os apóstolos para eles, os apóstolos não haviam recebido essa revelação, né? E eles que tinham a revelação verdadeira. Mas Cristo, o único que está acima de todos e que instruiu o seu povo, a sua igreja, e deixou os apóstolos, é Cristo, né? E nem mesmo os apóstolos era superior a ninguém. Sim, eles eram incumbidos de trazer ensinamento para a igreja, né? Como a Bíblia fala, que eles lançaram os alicerces da igreja, né? Os ensinamentos, os profetas. Aí primogênito dentre os mortos. Aqui a ressurreição já começou, né? Com o nosso Cristo. Se Ele ressuscitar, também nós, em nossas mortes, também um dia vamos ressuscitar, vamos ser ressuscitados. Porque se Cristo morresse e não ressuscitasse, aí seria como a morte de um homem qualquer, um homem comum, né? Mas Ele ressuscitou, que era um absurdo para essa heresia gnóstica. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, né? Que eles falavam que o Deus da Bíblia era um Deus menor, aí Paulo usa a palavra plenitude, né? Que nele residia toda a plenitude. Essa palavra no grego é pleroma, né? Pleroma. Aí ele continua no versos 20. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Como eu falei no início, nós somos unidos a Cristo pelo quê? Pelo amor, né? E Ele reconciliou pelo seu sangue, né? Que foi vertido na cruz. Aí o apóstolo vai enfatizar aqui, depois mais no verso 21, ele vai ficar mais claro isso aqui. E a vós outros também, que outra hora eras estranhos, inimigo no entendimento, né? O homem natural, ele tem entendimento, mas se Deus não transformar o coração dele, ele nunca vai ter um conhecimento com relação a Deus, né? Ele não vai ler isso aqui, mas ele vai ler como se fosse um livro qualquer. Aí quando transforma, como aqui no início lemos, que eles entenderam a graça de Deus. E a vós outros também, que outra hora eras estranho, né? E inimigo, no entendimento pelas vossas obras malignas. Todos nós tínhamos obras, né? Outra hora, quando não servíamos a Deus. Mas eram obras malignas. Aparentemente, poderia ser até louvável
poderia ser louvável pela sociedade, como a gente vê que os homens, quando eles fazem algumas coisas, ajudam outras pessoas, isso é louvável pela sociedade. Agora, quando se fala do amor de Cristo, que Cristo morreu e ressuscitou, foi crucificado, isso é escândalo para o mundo, como o apóstolo diz lá em Coríntios. Aí ele diz assim, no verso 22, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, né? Para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Ele usa a palavra santo aqui, como eu acho que a maioria dos irmãos sabe, quando a gente fala que um crente é um santo, as pessoas se escandalizam, mas como assim? Ele peca, ele é um comedor de arroz e feijão, mas santo aqui é separado, né? Não é aquele conceito da igreja católica. Aí o último verso 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados, firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ele aqui, né, ele aqui começa no verso 3 do capítulo 1, dando graça, né, louvando a Deus por essa igreja. E aqui no verso 23, ele assim, se é que permaneceis na fé, alicerçados firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistem e foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro, né? Ele, como eu falei, ele começa aqui no versículo 3 até o 5. Ele fala, né, que esse amor, eles tinham um amor para com todos os santos. E Paulo louvava por causa da esperança que eles tinham, né? Estava reservada para eles no céu. Aí aqui Paulo adverte, né, que eles tinham que continuar nessa esperança, porque aqui como ninguém sabe, né, quem é eleito de Deus. Aqui ele está falando para toda a igreja, vale para nós hoje, que ninguém tem na testa escrito eu sou um eleito. E a advertência é essa a todos, né? Se você perseverar, você é um eleito. Se é que permaneceis na fé, alicerçados firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ele usa aqui outro exagero, né? Toda criatura debaixo do céu, da época dele, isso do mundo conhecido da época, né? Irmãos, até aqui, em outra oportunidade, aí eu trago os outros versículos para trazendo uma explicação para a igreja, amém? Peço que o pastor ore.
é o que Tiago falou, né? Me mostra a tua fé que eu me mostro as obras, né?